Estou aqui porque matei meu filho. Meu filho é feiticeiro. O que essa mãe fez não foi um acidente ou algo impensado. A Maria planeou a morte do próprio filho. Aquele dia fui lá. Então naquele dia lhe convidei. Vamos embora na lavra. Se que íamos na lavra, levei um bocadinho da roupa. Chegamos lá. Começamos a lavar. Então lhe falei, estou a ir na urina. Voltei de onde que tínhamos saído. Eu sozinho, ele estava lá. Assim que voltei lá, tirei um pau, uma moca. Dali, voltei. Ele estava a lavar. Assim que estava a lavar, ele não dava conta. Me dei moca daqui. Assim que ele dava moca daqui, caiu. Não, tirei um saco. Assim que tirei um saco, ele meti no saco. Tirei o pedra, ele meti. Assim que ele meti no saco, ele meti na água. Na mesma cela está a Maria Binda. Ela e os 2 irmãos estão aqui porque mataram a facada um sobrinho de 10 anos que acusaram de feiticeiro. Conta que da família só restaram ela, os irmãos e a mãe da vítima. Todos os outros teriam sido mortos pela criança. Duas mulheres, 2 crimes, 2 vidas ceifadas. E por trás de tudo, a crença na feitiçaria. Essa é uma sessão de cura. O mestre Pepe Calé e o Eduardo Kianguebani são curandeiros. Querem livrar o miúdo de um feitiço. Para isso, usam folhas consideradas sagradas, velas e fazem o sacrifício de animais. Essa tradição veio do bisavô. Estamos aqui a trabalhar, a tratar um miúdo que é feiticeiro. Está a curar, deixa onde estão os filhos, levam nos curandeiros que são profissionais. Os curandeiros dizem que orientam os pais a identificar se o filho está enfeitiçado. Nasceu seu filho bom, muito bom. Vai mostrar uma atitude, vai emagrecer muito. Daquele evento sempre que ele anda a apanhar, voa. E depois mostra uma atitude em casa, sai com uma teimolosia muito feia. Às vezes, ele faz umas coisas que não dá. Às vezes dorme na cama, sai na cama, dorme aí num siquina. A mãe sabe que a filha dormindo em cima da cama, afinal de contas não está em cima da cama, porque ele já voou. Ele voa. Em África, a crença no sobrenatural é uma tradição que atravessa os tempos. Mas hoje, os quimbandeiros ou curandeiros são acusados de confundir os pais e contribuir para o aumento da violência contra as crianças. Recorrem logo a estas tais chamadas casas de quimbandeiros. Aqui é muito visível isto. E então essas pessoas vão incutindo na cabeça dessas mães, dessas famílias, que esse filho tem mesmo, é mesmo feiticeiro, porque a iniciativa dele de fabricar, de fazer aqueles carros de brinquedo, aquilo à noite serve para levar, transportar pessoas, para uma série de coisas, elementos que vão situando ali, mas não está legitimado nada disso. Com ou sem a influência dos quimbandeiros, só mesmo uma mente perturbada seria capaz de fazer isso com a própria filha. Essa criança sobreviveu ao ataque do pai. O pai disse, senta, eu sentei. Me disse, Charlena, eu ontem sonhei que você estava pegando, meteste a tua mão no meu bolso. Eu disse, sonhaste esse tipo de sonho? Me disse, sonhei. E depois, estavas a vir assim brutal, assim numa folha,
tipo, quer me fazer mal. O pai lhe atirou petróleo e ateou fogo. Mais de 50% do corpo foi queimado. Um trauma que ela jamais vai esquecer, mesmo que quisesse. Eu às vezes me sinto, eu não estou falando de sentimento não. Eu às vezes me sinto pegar minha faca, me respeitar. Porque eu acho que eu estou a sofrer em ter um pai, ter uma mãe, ter uma família, fico vivendo lá, às vezes dormo na rua. Os casos de pais que maltratam, torturam e até mesmo matam os filhos por causa do feiticismo mobilizaram o governo. O INAC, Instituto Nacional da Criança, constatou que o problema é mais grave em 3 províncias: Luanda, Uíge e aqui, no Zaire. E é no Zaire que está o maior número de casos. Nos últimos 2 anos, mais de 420 crianças foram acusadas de feiticismo. Muitas foram torturadas e abandonadas pelas ruas, algumas foram mortas e outras exploradas por seitas religiosas. Essas crianças nas seitas religiosas, na sua maioria, eram empregues como mão de obra barata dos senhores das seitas religiosas. E já podemos evitar cerca de 15 mortos, que os familiares tiveram a vontade de matar essas crianças com a feiticeira e nós intervimos na devida altura e com o acompanhamento que nós temos feito ao trabalho dos comitês de proteção, não foram o tempo de matar as crianças. Aqui, no Centro Infantil Santa, em Banza Congo, estão as crianças abandonadas, acusadas de feitiçaria. A instituição é mantida pelo governo. Todos esses meninos viveram uma história de violência extrema, praticada pela própria família. Ele pensava que eu sou feiticeiro. E tu ficavas com medo? Sim. De quê? Ele me matou. Aristóteles está a falar de um tio que o acusou de ser feiticeiro e passou a ameaçá-lo. A saída foi fugir de casa. Quais eram as ameaças que eles faziam? Com faca. Depois eu também de manhã saí lá. Ameaçaram com faca e tu saíste de casa? Sim. Pedro e o irmão Nelson foram acusados de matar a avó e a mãe. Saíram de casa antes que o pior acontecesse. Eles vieram porque para nos bater. Toda a nossa família vieram porque para nos matar. Nós não gostamos nada, fugimos embora. Nos seguiram, nos amarraram as mãos. Ele começou a falar porque senão não vamos falar. Vamos vos meter no saco, vamos ir vos botar no rio. Dia seguinte, depois fugimos embora. Começamos a viver na rua. Muitos foram apanhados em situações extremas mesmo, de perigo de morte. E morte de várias maneiras. Uns porque tinham que ser queimados, outros porque tinham que ser injetados líquidos que são venenosos e outros porque tinham que ser postos em buracos que servem de fossa e outros mesmo apanhando surra para serem maltratados até chegar à morte. Para além da punição dos criminosos e do apoio às vítimas traumatizadas, o outro caminho encontrado para evitar que novos casos de violência voltem a acontecer é o esclarecimento das comunidades. E essa é a missão dessas pessoas. O que é isso? O que está a acontecer aqui? Uma violência que os adultos praticam na criança. Que característica apresenta uma criança acusada de feiticeiro? Por que é acusada? Dizem que a criança tem sonhos, que sonha que foi para Luanda, que sonha que está a voar, que comprou, que tem muito dinheiro. E a faixa etária mais acusada é a idade escolar, é na adolescência. E nós sabemos que nessa faixa etária a criança é a idade da fantasia. É a idade de coragem, de enfrentar o adulto, de posicionar, a idade do sonho. Estas crianças, aos poucos, estão a recuperar a autoestima e o estímulo para viver.
Mas muito ainda é preciso ser feito para pôr fim a essa escalada de violência contra vidas inocentes. O objetivo não é perseguir crenças, é proteger o processo em que são envolvidas crianças. Sem querer chocar com esta parte cultural que nós respeitamos, o nosso primeiro e último objetivo é a proteção da criança.